Senhor Deus, Pai de misericórdia, te agradecemos, ó Pai, por esse dia, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe até a tua casa, o Senhor já falou os nossos corações, ó Pai, através da pregação e da exposição da tua palavra, da tua sabedoria. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor, mais uma vez, fale as nossas mentes, os nossos corações, ó Pai, que a tua palavra seja corretamente exposta, Pai, que os nossos corações aceitem, Senhor, aquilo que for falado, Senhor, de acordo com a tua palavra. Nos abençoa, nos edifica, Senhor, nesse momento. É o que nós pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Dando continuidade aí nos nossos estudos na Confissão de Fé de Westminster, hoje a gente vai falar um pouco sobre a vocação eficaz, né, dando sequência aí à primeira sessão de 2 domingos atrás, se não me engano, 2 ou 3 domingos atrás. Hoje a gente vai falar sobre a sessão 2, tá? Eu vou ler ela aqui com os irmãos e a gente vai tratar aqui pormenorizadamente, basicamente três pontos que eu achei interessante a gente ressaltar no texto dessa sessão. Ela diz o seguinte: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus e não provém de qualquer coisa prevista no homem. Na vocação, o homem é inteiramente passivo até que, vivificado e renovado pelo Espírito Santo, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Tá? Então, o objetivo, basicamente, dessa sessão aqui, tá, é expor e tratar a respeito dos agentes na salvação, né, os agentes dessa vocação eficaz e os seus respectivos papéis dentro dessa ação de regeneração no homem. Tá? Antes da gente entrar no texto da confissão propriamente dita, só queria trazer lembrar aos irmãos a respeito de 2 correntes de pensamento que foram, inclusive, assunto dessa sessão, de certa forma, né, heresias que foram combatidas aqui dentro, para que a gente entenda o contexto geral em que esse texto especificamente foi escrito. Tá? Eu vou falar de 2 apenas, não vou falar do terceiro, que seria o pelagianismo, porque até entre essas correntes heréticas, o pelagianismo é um negócio é um erro tão grosseiro, não que os outros não sejam, mas ele era tão grosseiro que até entre os semi-pelagianos e os arminianos era tratado como algo grotesco e completamente fora da realidade. Então eu não vou perder muito tempo com isso, tá? Então eu vou falar aqui basicamente do que é o semi-pelagianismo, o que eles entendem, né, nesse assunto da vocação, e também sobre o arminianismo, antes da gente tratar especificamente do texto dessa sessão. Tá? O semi-pelagianismo, ele pregava que a graça de Deus ela era necessária para a salvação, tá? Diferente do pelagianismo, que entendia que essa graça não era necessária, mas eles entendiam que essa graça apenas apoiava a decisão e os esforços humanos. Um teólogo alemão chamado Adolf von Harnack, ele resume a visão semi-pelagiana da seguinte forma: mas o início das boas decisões, bons pensamentos e fé, entendidos como a preparação para a graça, pode ser devido a nós mesmos. Consequentemente, a graça é absolutamente necessária para alcançarmos a salvação final, ou a perfeição, mas não tanto para dar a partida. Ela nos acompanha em todos os estágios do nosso crescimento interior, e as nossas manifestações não são úteis sem elas, mas ela apenas apoia e acompanha aquele que realmente se esforça. Mesmo essa ação da graça não é irresistível. Tá? Então, para que eles chegassem a essa conclusão, e aí a gente vê que toda heresia ela não surge do nada, né? Ela tem outros erros antes dela, né? Os semi-pelagianos não negavam o pecado original, mas eles limitavam o seu impacto e as suas consequências. Então, portanto, eles entendiam que o homem, depois do pecado de Adão, ele não se tornou morto e completamente incapaz espiritualmente, mas apenas eles costumavam comparar a um homem doente, né? Um homem
fraco, né, que tinha as suas capacidades espirituais limitadas e não completamente perdidas. Tá? Philip Schaff, falando também sobre essa visão, ele diz o seguinte: o homem estava doente, mas não morto. Não podia de fato ajudar-se, mas podia desejar a ajuda de um médico e aceitá-la ou recusá-la quando oferecida. Então, por conta disso, eles entendiam que a obra de Cristo ela estava disponível a todos os homens e que também era necessária para a salvação, mas que a graça de Deus oferecida ao homem ela era apenas um apoio, por isso ela estava condicionada à vontade do homem de aceitar essa graça ou não. Ioannis Cassianos, que é considerado o pai do pelagianismo, ele diz o seguinte: quando ele observa em nós, quando Deus, né, observa em nós o início de uma boa vontade, imediatamente ilumina, conforta e incita rumo à salvação, conferindo um aumento sobre o que ele mesmo implantou ou viu surgir a partir do nosso próprio esforço. Então eles entendem que essa fé ela precede a regeneração, sendo para isso uma condição necessária. Então, como alguns teólogos gostam de utilizar, essa é uma visão de salvação sinergista, tá? Ou seja, em que duas partes elas cooperam entre si para um objetivo final, né? Nesse caso, a salvação. Tá? Já o arminianismo, assim, existe um pouco de confusão a respeito do que o arminianismo realmente prega. Tá? Eles têm alguns entendimentos diferentes do semipelagianismo. Tá? Por exemplo, eles entendem, e aí concordando conosco, né, eles entendem que na queda o homem perdeu completamente as suas capacidades espirituais. Entende que o homem está morto, né, em seus delitos e pecados, e não apenas débil ou doente. E entendem também que a graça de Deus é uma condição necessária para a salvação. Só que aí que está a grande confusão e a grande dificuldade a respeito dessa linha de pensamento. De certa forma, eles meio que dividem essa obra de salvação em duas etapas. Né? Na primeira, Deus estende a sua graça, como Arminius gostava de utilizar o termo, a sua graça preveniente a todos os homens, tá? Através da qual as suas mentes são iluminadas e eles passam a ser capacitados a exercer o seu livre-arbítrio. Então, comparando aí com o semipelagianismo, eles entendiam que o homem ele tinha alguma capacidade, tá? De ter fé e de aceitar a graça de Cristo. Tá? Já o arminianismo ele entendia que o homem estava realmente morto, tá? Mas que a graça de Deus, e aí já veio o primeiro erro, que era, segundo eles, estendida a todos os homens, ela era estritamente necessária e era, nesse primeiro ponto, irresistível. Mas essa graça irresistível, ela servia apenas para iluminar as mentes e o entendimento desses homens, para que a partir desse momento eles possam aceitar ou não a salvação. E aí viria a segunda etapa, né? Depois dessa iluminação, dessa capacitação que essa graça irresistível gerava nos homens, eles estariam capacitados espiritualmente e intelectualmente a entender e aceitar ou não essa graça oferecida por Cristo. Tá? Em suas próprias palavras, Arminius define o seguinte: todas as pessoas são não regeneradas, têm liberdade de vontade e uma capacidade para resistir ao Espírito, para rejeitar a oferta da graça de Deus, para desprezar o Evangelho da graça e para não abrir aquele que bate a porta do coração. E essas coisas eles realmente podem fazer sem qualquer diferença entre o eleito e o répro. Sproul, falando sobre o arminianismo, diz: Arminius entendia que a graça preveniente capacita o homem a submeter-se a Cristo, mas não necessariamente a desejar. O pecador, então, é capaz de desejar, mas ele ainda não deseja fazer isso. A capacidade de desejar é o resultado de uma obra monergista irresistível do Espírito Santo. Mas o desejar real é uma obra sinergista do pecador, cooperando com a graça preveniente de Deus. Conceder a graça é uma obra apenas de Deus. Consentir com ela é obra do homem.
que agora tem o poder de cooperar ou não com ela, né? Então, acho que essa fala do Sproul, ela resume muito bem. Então, só para fechar aqui o entendimento, eles entendiam que existia uma graça irresistível de Deus, mas que ela apenas iluminava as mentes e os corações desses homens, mas não transformava a vontade deles. E a partir desse momento que essa graça alcançava o homem, ele teria a capacidade, não estaria mais morto, mas ele teria a capacidade de aceitar ou não a graça oferecida por Deus. Tá? E a partir de agora, efetivamente, a gente vai ver, através do texto da sessão e através de passagens bíblicas, por que essas duas visões estão completamente erradas no seu entendimento a respeito da vocação eficaz. Tá? E eu queria voltar um pouquinho, eu não vou apresentar aqui, mas eu vou ler rapidamente com vocês. De certa forma, esse tema já foi abordado em outras sessões, tá? E eu queria lembrar aqui com vocês alguns pontos, tá? E primeiramente reforçar a questão da soberania de Deus, porque essas duas linhas de pensamento, embora divergentes entre si, ambas atacam frontalmente a doutrina da soberania de Deus, colocando o poder de decisão de formas diferentes, obviamente, mas colocando o poder de decisão sobre a salvação e sobre a regeneração no homem e não em Deus. Então, por isso, Deus não estaria no controle de todas as coisas. Mas a gente, em outras sessões, já viu que isso é falso, isso é mentira. No capítulo 3 da Confissão de Fé, do Eterno Decreto de Deus, eu vou citar apenas algumas passagens, ele inicia assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Aqui ele está falando de uma forma geral, mas obviamente isso também se aplica à salvação. Se a gente entender, né, que alguma dessas visões, ou arminianismo ou semipelagianismo, estão corretas, a gente está solapando completamente as bases da soberania divina. Na seção 2 desse mesmo capítulo, diz o seguinte: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Ou seja, reforçando essa questão, e aí até trazendo um pouco do que a gente vai falar um pouco mais para frente, né? Que Deus não previu fé ou boas obras no homem para dessa forma, né, vamos lá, de forma malandra, não, eu escolhi esse, escolhi aquele. Não, tudo foi decretado e ordenado por Deus de forma inalterada, de forma imutável. A seção 5 desse mesmo capítulo diz o seguinte: segundo o seu eterno e imutável propósito, e aí falando mais especificamente sobre a salvação, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que o mundo fosse criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, ou seja, eles são escolhidos antes da fundação do mundo. Para o louvor da sua gloriosa graça, eles escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. Ou seja, mesmo antes da gente entrar nessa sessão específica, né, pelos estudos anteriores, a gente já consegue perceber claramente que qualquer ensino que deturpe a soberania de Deus na salvação, a sua escolha, né, e coloque qualquer imprevisibilidade, né, naqueles que serão eleitos por Deus, é um ensino completamente mentiroso e falso. Tá? E como a gente viu aí nesse último ponto da sessão 5 do capítulo 3, Deus não nos escolheu baseado em qualquer condição ou causa em nós que o movesse a isso. E o capítulo 9 do livre-arbítrio, o capítulo anterior que a gente estudou, na sessão 3, que fala sobre o estado do homem após a queda, diz o seguinte: o homem, caindo em um estado de pecado, perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação, de sorte que o homem natural, inteiramente adverso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Van Dixhoorn, comentando esse trecho aí da confissão, diz assim:
Sem o Espírito de Cristo, ou seja, sem a ação direta de Deus no homem, sem sua intervenção eficaz, não podemos aceitar as coisas do Espírito, e por isso nunca houve um tempo em que Deus pudesse olhar para o futuro e achar pessoas que estivessem discernindo espiritualmente por si mesmas. Como eu tinha comentado, a gente vai dividir essa sessão em 3 etapas, né? A primeira, que a gente vai tratar agora especificamente, né, é o comecinho, que diz assim: esta vocação eficaz é só da livre e especial graça de Deus, e não provém de qualquer coisa prevista no homem. A gente já viu aqui como que a confissão ela já nos prepara para essa verdade, nos prepara para esse ensino, em outras sessões, em outros capítulos, tá? Mas agora a gente vai ver um pouquinho dentro da palavra de Deus, como que a gente pode confirmar esse ensino proposto aqui na confissão. Eu queria pedir para os irmãos abrirem Deuteronômio 7, versículos de 6 a 8. Ao longo do estudo, eu queria só pedir para os irmãos prestarem bastante atenção nos termos que são utilizados, não só pelos comentários que eu vou trazer, pelos textos bíblicos, tá? E prestem bastante atenção em tudo isso, porque existem determinadas palavras que eu vou tentar lembrar aqui, reforçar, mas para que vocês percebam como que a palavra de Deus ela deixa isso muito claro e não abre espaço para qualquer tipo de divergência em relação a esse ensino. O texto lá de Deuteronômio diz assim: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então aqui a gente vê um reforço muito claro de que o povo de Deus, aqueles que foram escolhidos por Deus, eles não tiveram nada neles que os pudesse recomendar a salvação. Matthew Henry, comentando esse trecho de Deuteronômio, diz o seguinte: não havia nada neles para recomendá-los ou qualificá-los para este benefício. Eles eram muito obstinados e ruins, talvez mais do que todos os povos. Deus buscou o motivo para isso puramente em si mesmo. Todos aqueles que são amados por Deus devem saber que este amor é absolutamente voluntário. Aqueles que perecem como consequência dos seus próprios atos. Mas todos aqueles que são salvos devem considerar que a salvação é um privilégio, uma grande bênção que é concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Nada neles ou feito por eles fez ou poderia fazer de Deus seu devedor, porque se a gente considerar que nós temos algum tipo de obra, ou mesmo a fé, para nos recomendar diante de Deus para a salvação, a gente pode considerar Deus como nosso devedor, como alguém que deve nos recompensar por algo que fizemos. Mas ele havia se comprometido com a sua própria promessa, que ele mesmo iria cumprir, a despeito da falta de mérito deles. Outro texto que eu queria que os irmãos abrissem, Romanos 4, versos de 1 a 5. Romanos capítulo 4, versos 1 a 5. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Aqui, Paulo usa do mesmo argumento, quer dizer, se nós, e aqui no caso Abraão, produziu boas obras por si mesmo, foi justificado pelas suas obras, Deus se torna devedor dele, como alguém que trabalha e merece o seu salário, merece a sua recompensa pelo seu trabalho, né? E aqui o Paulo utiliza um exemplo bem forte, que é o exemplo do patriarca Abraão, né? Basicamente para dizer que a imputação da justiça
o considerado grande patriarca do povo judeu, não foi algo, não foi um mérito, não foi uma obra produzida por ele, né? E é interessante até os termos que ele usa aqui, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: ora, se Abraão tivesse merecido isso pela perfeição de sua obediência, não teria sido um ato da graça de Deus. Mas Abraão poderia tê-lo exigido com tanta confiança, como qualquer trabalhador na vinha exigia cada centavo merecido. E é interessante também a gente observar o termo aqui, lá no versículo 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Esse verbo imputar, que é utilizado também em Gênesis 15, que é o trecho aqui que Paulo está citando, indica que a justificação ela é atribuída, ou seja, ela é declarada, ela é lançada na conta de Abraão, como John Murray comenta. Mas, assim, diante desse versículo e diante das heresias que a gente citou anteriormente, alguns poderiam dizer que essa fé, né, de Abraão, que lhe foi imputada como justiça, poderia ser um motivo para a sua eleição, como se fosse Deus viu a fé de Abraão e imputou isso a ele como justiça, não necessariamente pelas suas obras de obediência, mas Deus viu a fé de Abraão e imputou isso a ele como justiça. Mas o próprio Paulo, ele, num texto em Efésios, ele combate essa mentira. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Efésios 2, versos 4, 5, 8 e 9. Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. William Hendrickson, comentando o que incitou a escolha de Deus pelos eleitos, né, baseado nesse versículo, ele diz assim: foi motivada pelas riquezas da sua misericórdia, pela grandeza de seu amor e pelo espantoso caráter da sua graça, que Deus nos vivificou juntamente com Cristo, ainda que estávamos mortos em nossos delitos. Mesmo esse texto, existe algum tipo de discussão a respeito dele, e alguns comentaristas, incluindo Archibald Thomas Robertson, que foi um estudioso que, inclusive, escreveu uma gramática do Novo Testamento, né, do grego, eles dizem que o termo isto, lá no versículo 8, onde diz assim: isto não vem de vós, é dom de Deus, é um demonstrativo neutro, né, e não corresponde ao gênero da palavra fé anteriormente, que é feminino. Ou seja, de acordo com ele, o termo isto, né, isto não vem de vós, ele está se referindo à graça pela qual os homens são salvos, e não à fé. Tá? Indicando uma possibilidade de interpretar esse versículo como a graça é a parte de Deus, a fé é a nossa. Mais uma vez, esqueci o termo, trazendo esse entendimento de que a obra da regeneração seria uma obra sinergista e não uma obra monergista. Tá? Porém, o próprio Archibald Thomas Robertson, na sua gramática de grego do Novo Testamento, ele reconhece que esse demonstrativo isto, tá? E aí analisando de uma forma geral, não só nesse versículo, mas no Novo Testamento como um todo, ele nem sempre pode corresponder em gênero ao seu antecedente. E isso seria uma exceção que não é uma exceção rara. Ou seja, apesar dele dizer que aqui o termo isto está se referindo à graça de Deus, porque o gênero de isto e fé são diferentes, um gênero neutro com um gênero feminino, ele mesmo reconhece que em muitos outros textos, tá, no Novo Testamento, no grego, esse termo isto, ele nem sempre corresponde em gênero ao seu antecedente. Tá? Abraham Kuyper, no seu livro A Obra do Espírito Santo, diz o seguinte a respeito desse texto: se o texto reza
pela graça vocês foram salvos, não vem de vocês mesmos, é obra de Deus, isto faria algum sentido. No entanto, ao dizer primeiro, pela graça vocês foram salvos, e então, como se surgisse algo novo, acrescenta, e este ser salvo não vem de vós mesmos, é algo que não soa bem, mas é como se fosse um som produzido por pancada oca. E enquanto que, com essa interpretação, tudo procede em obediência a vertigens e impulsos, tornando-se ricocheteantes e redundantes, nós seguimos os antigos intérpretes da Igreja de Cristo, o que torna tudo excelente e significativo. Ou seja, aqui Abraham Kuyper ele tá dizendo que se esse termo, isto, ele está se referindo à graça, aqui Paulo está sendo extremamente redundante e usando termos desnecessários para dizer a mesma coisa. Mas ele diz que, na verdade, ele concorda com os antigos intérpretes da palavra de Deus, que esse termo isto não está falando da graça, ele está falando da fé. Ou seja, a fé, mesmo a fé que alguns dizem ser nossa obra, em coparticipação com a graça de Deus, eles entendem, e isso fica muito claro nas Escrituras, que a fé não vem de nós, é um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Eu vou pedir para os irmãos abrirem mais um texto, João, capítulo 1, versos 12 e 13. Percebam mais uma vez, irmãos, os termos que são utilizados aqui nesse trecho. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Matthew Henry, comentando esse texto, fala assim: este novo nascimento, ao que o texto de João se refere, deve-se à palavra de Deus como meio e ao Espírito de Deus como grande e único autor. Aqui está muito claro que esse novo nascimento ele não aconteceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Ou seja, a participação do homem na obra de salvação é nula, ela é inexistente. Outro texto que eu vou pedir para os irmãos abrirem, 2 Timóteo 1,9. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. William Hendrickson, comentando esse texto, fala assim: ora, quanto à sua base jurídica e ao seu glorioso motivo, essa vocação não foi segundo nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, como a gente viu aí nesses outros textos da confissão anteriores e o próprio texto que a gente está estudando, né? E ele continua assim: este é o pensamento que ocorre repetidas vezes nas epístolas de Paulo, especialmente em Romanos e Gálatas. A salvação não tem por base nossas realizações, mas o propósito soberano de Deus em seu plano sábio, fixo e definido, e, portanto, tem por base a sua graça ou favor soberano. E se é pela graça, não pode ser pelas obras. Isto fica bem claro à luz de duas considerações. A graça, em virtude de sua própria natureza, é algo que nos é dado, nos é transmitido. Não pode ser conquistado por nós. Então, se a salvação ela é algo que é merecido, né? Existe alguma participação, a gente não pode chamar isso de graça. Pode falar. Se você olhar boas obras na ótica humana, sem contar com o Espírito Santo por trás e a sua vontade de cada vez por aquelas obras, nem essas obras serem confrontadas com o mérito da salvação. E assim, se pior ainda do nosso lado, até as nossas boas obras, elas não glorificamos a Deus, elas são um processo do Espírito Santo do nosso coração. Então, até mesmo nas obras em que a gente glorifica a Deus, Deus só usa a gente como instrumento para fazer a relação. Assim, se a gente fosse esperar o mérito nosso, uma obra nossa, para que com essa obra a gente pudesse alcançar a vontade, a gente não chegaria
Exatamente como a gente viu lá na sessão, acho que sessão 4 do capítulo anterior do livre-arbítrio, né? Que fala da situação do crente, o seu livre-arbítrio, né, após a regeneração. Nesse homem existe uma luta. E aqui todo mundo é testemunha disso, existe uma luta. E a gente tem que golpear a nossa carne constantemente para que a gente tente ao máximo agradar a Deus. E mesmo nesse estado de regeneração, a gente tem que lutar, é difícil, a gente cai em pecado, né? Que dirá antes, né, dessa assistência da graça de Deus, que como a gente pode ver aí por diversos textos, né, não só da palavra de Deus, mas a confissão que interpreta, né, e sistematiza esse ensino, a gente está morto espiritualmente. Não tem como um homem morto produzir qualquer boa ação, produzir fé, né? Não existe qualquer possibilidade de, sozinho, o homem reviver, né? Isso é uma obra completamente monergística e uma obra completamente imputada a nós, né? O outro ponto que William Hendricks fala, né, a respeito dessa graça é que a graça precede as obras, porque idealmente já éramos seus objetos antes que começassem a transcorrer os tempos, como a gente já viu diversas vezes em diversos textos, né? Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Tito 3, versos 4 e 5, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Mais uma vez a palavra de Deus deixando clara, não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia. O único critério, o único motivo da salvação e da regeneração de qualquer homem é pura e exclusivamente a vontade de Deus, o seu beneplácito, né, e a sua vontade. Não existe qualquer ação no homem que possa recomendar perante Deus, né, a sua salvação. O último versículo nesse trecho que eu queria ver com vocês está lá em Romanos 9:11. Mais uma vez reforçando essa ideia de que a graça ela precede as obras. Romanos capítulo 9, versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aqui no texto, depois de Paulo utilizar o exemplo de Isaac e Ismael, né, ele vai além na sua argumentação de que a eleição de Deus ela não acontece por meio de obras, né, porque se a gente pega ali essas diferenças, né, entre Isaac e Ismael, a gente poderia dizer, não, Isaac ele realmente é filho da promessa, ele foi o filho que Deus prometeu a Abraão, de onde viria o seu povo, enquanto que Ismael foi obra de uma então estou citando o que ele fala anteriormente, o argumento anterior. Ismael ele foi uma obra da manipulação, né, de Abraão e Sara para que viesse um herdeiro para Abraão, né? Então, depois de ele usar esse exemplo, né, para que não dissessem que não, o filho da promessa era Isaac e não Ismael, ele vai além e utiliza o exemplo de Esaú e de Jacó. Os dois nasceram da mesma mãe e do mesmo pai, os dois nasceram ao mesmo tempo, eram gêmeos, né, e eram fruto de oração e da promessa de Deus. Mas, mesmo assim, dentro da família da fé, dentro da linhagem santa, antes mesmo que eles nascessem, Deus ama a Jacó e odeia, rejeita a Esaú. William Hendricks, comentando esse trecho, ele fala assim: entretanto, o contraste era ainda mais agudo, porque citando Malaquias 1, 2 e 3, o apóstolo acrescenta: amei Jacó, porém odiei a Esaú. O divino propósito, emanando da eleição e executando o seu desígnio, determina quem é salvo. Tudo depende de Deus, que chama alguns e não a outros. A vontade divina soberana é a fonte tanto da eleição quanto da reprovação. A responsabilidade humana não é cancelada,
Porém, não existe algo como mérito humano. O eterno propósito de Deus, em última análise, não tem por base obras humanas. Então, a partir desses textos, a gente pode ver claramente que a palavra de Deus mostra essa verdade de forma muito clara, né? Que essa vocação ela não provém de obras humanas, não provém de uma previsão sequer, né, de obras humanas, mas ela é completamente levada a cabo pelo desígnio, pela ordem e pelo decreto de Deus. Pode falar? Pelo fato da formação de fé, ser uma exposição sistemática da palavra de Deus, nós podemos observar que a doutrina do ciclo da vocação de Christ, ela anda de maneira paralela com a eleição principal, entendeu? Mas o que ela mais amarra para entender que aos eleitos, essa vocação vai ficar igual que ele possível para o eleito, não ver na palavra de Deus, né? E essa primeira parte que foi da vocação de Christ, ele da primeira e graça do outro, é inteiramente igual à eleição profissional. Então, a vocação de Deus sobre nós pode ser eleito, independentemente das nossas obras, do diálogo da fazenda, mas sem ouvir graça da parte de Deus. Exatamente. A gente vai ver isso aí com um pouco mais de detalhe na sequência, né? Porque assim, até agora a gente só tratou esse primeiro ponto, né? Essa questão de que não houve qualquer tipo de previsão de boas obras ou qualquer tipo de critério, né, baseado em boas obras ou em fé, para que essa eleição fosse efetivada. Até meio dia 15, né? Tá. Bom, eu fui um pouquinho além do que eu esperava. Deixa eu ver. Então, tá. Eu vou falar só o próximo ponto e a gente termina. E aí eu finalizo domingo que vem para não estender demais. Tá? Se tiver que cortar aqui no meio, não tem problema. No domingo que vem a gente revisa esse ponto. Mas só para aproveitar o pouco de tempo que a gente ainda tem, esse segundo trecho da confissão que eu queria entrar um pouco mais em detalhe com vocês, é o que diz assim: na vocação, o homem é inteiramente passivo até que vivificado e renovado pelo Espírito Santo. Ou seja, o homem ele é completamente passivo nessa obra de regeneração. Aí, colocando isso em contraponto com as heresias que a gente viu aí no começo desse estudo, né, que dizem que o homem tem alguma participação, né, seja diretamente ou indireta, depois da graça preveniente, como Arminius defendia. O homem ele é completamente passivo nessa obra. 1 Coríntios 2, versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, ele quer dizer, o homem em seu estado pós-queda e pré-regeneração, né? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Simon Kistemaker fala o seguinte a respeito desse versículo. Paulo fala a respeito de uma incapacidade que é causada pela ausência do Espírito Santo na vida do descrente. Com respeito às coisas espirituais, é como um homem que aperta um interruptor quando não há corrente elétrica, e assim não consegue acender a lâmpada. Pior, não tem ideia do que causa pane e é incapaz de predizer a duração do blackout. Ele é impotente para alterar a situação, mas precisa esperar até que o fornecimento de energia elétrica seja restabelecido. Da mesma maneira, a não ser que o poder do Espírito entre em sua vida e o ilumine intelectualmente, ele permanece em trevas espirituais. Ou seja, o homem, no seu estado natural, ele não consegue compreender, ele não consegue aceitar, ele não consegue cooperar, ele não consegue... É como a própria Bíblia fala, ele está morto. Ele está morto. A gente esperar que um homem, no seu estado natural, sem
a intervenção divina, sem a intervenção do Espírito Santo, ame a Deus, entenda, né, tenha discernimento espiritual, é o mesmo que esperar que um morto, por conta própria, levante, comece a andar, falar e praticar qualquer outra atividade que um homem vivo pratica. Né? O homem morto está ali, parado, a alma dele foi embora, está só o corpo, não existe qualquer tipo de atividade naquele corpo. E é assim que é o homem natural, ele não consegue cooperar, ele não consegue entender, ele não tem qualquer tipo de habilidade ou capacidade em direção à salvação. Romanos 8, 7 e 9 diz o seguinte: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, ou seja, aqueles que estão no seu estado natural não conseguem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, aqueles que não estão na carne, eles possuem o Espírito de Deus habitando neles. Ou seja, mais uma vez confirmando essa ideia de que o homem, sem o Espírito de Deus, ele está completamente morto, ele é completamente passivo e ignorante para as coisas espirituais. Mas o texto que eu queria que os irmãos abrissem, Efésios 2, 5, voltando ao texto que a gente viu anteriormente, reforçando essa ideia da passividade humana na regeneração. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, a vida ela é concedida. O homem morto, ele é completamente incapaz de qualquer coisa. E é isso que esse é o exemplo máximo que a Escritura usa para designar os homens, né, no seu estado natural. Estando nós mortos em nossos delitos. Esse é o nosso estado após a queda. E o que acontece? Nós recebemos a vida juntamente com Cristo. Arthur Custer diz o seguinte a respeito desse trecho, né, e comentando essas diferenças entre o entendimento da vocação eficaz. O homem não regenerado está espiritualmente morto, não perfeitamente bem, como Pelágio sustentou, nem apenas doente, como Armínio sustentou, mas completamente morto, como Calvino sustentou. Então, a gente vê aqui de forma muito clara como é que a Escritura trata um homem no seu estado natural. Por isso a gente pode dizer que é impossível que esse homem no estado natural, sem uma ação divina, sem uma intervenção direta de Deus, possa dar qualquer resposta, né, seja capaz de qualquer movimento em direção à salvação. John Hendricks, um teólogo americano que basicamente foi quem criou o site americano da monergismo, ele fala o seguinte: lançar luz nos olhos cegos de um homem não capacitará a ver. Olha que interessante esse exemplo. Você pega um homem cego e taca uma lanterna forte bem na frente dos olhos dele. Ele vai ser capaz de ver? Como todos sabemos, a vista requer novos olhos ou alguma restauração da sua faculdade visual. Da mesma forma, ler ou ouvir a palavra de Deus por si mesmo não pode produzir a fé salvadora no leitor ou ouvinte, a menos que o Espírito primeiro germine a sua semente da palavra no coração, por assim dizer, que então infalivelmente originará a nossa fé e união com Deus. Como Lídia, a quem o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia, ele também deve dar ao seu povo vida, entendimento espiritual, se seus corações hão de ser abertos e assim se voltar, atender e responder a Cristo em fé. Achei bem interessante esse exemplo, porque mostra claramente como é que um homem cego, para enxergar a luz, ele precisa de uma intervenção. Ele não consegue simplesmente, através da exposição da palavra de Deus, desacompanhado, obviamente, da ação salvífica do Espírito Santo, enxergar. Ele precisa que uma intervenção dentro dele seja operada para que ele consiga responder a esse estímulo. Então, a gente pode ver através desses versículos que negar a total passividade humana na obra da salvação traz algumas consequências, né? Então, isso significa que a gente precisaria
negar que uma das consequências da queda foi a corrupção espiritual completa, né? Para a gente negar que o homem ele é incapaz de responder, ele é incapaz de sozinho, né, responder a palavra de Deus. Sem o auxílio divino, né, a gente precisa negar que o homem não está morto nos seus delitos e pecados. E precisa afirmar que o homem natural possui algum discernimento espiritual. Como a gente viu, a própria palavra de Deus ela traz diversos exemplos, né, em diversos textos, que isso é falso. A gente teria que negar o eterno decreto de Deus, onde ele escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, né, baseado unicamente em sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de obras e perseverança nelas. É negar também a soberania e a providência de Deus em todas as coisas, atribuindo a Deus uma dependência e uma ineficácia no seu chamado salvífico, porque nesse caso Deus não poderia salvar um homem a menos que ele não queira ser salvo. Ou seja, a gente faz com que Deus seja apenas um facilitador da salvação e não o autor da salvação. A gente coloca esse mérito, essa responsabilidade, essa ação para cima dos homens, né? Quebrando completamente a ideia da soberania de Deus, de forma geral e no caso da salvação também. E aí, em última análise, negar também a infalibilidade das Escrituras, pois são elas mesmas, como a gente viu, que afirmam que o homem natural está morto e por isso não pode desejar nenhum bem espiritual. É a palavra de Deus que diz que Deus decretou desde toda a eternidade aqueles que seriam salvos sem qualquer previsão de fé ou de obras e ou qualquer outra coisa na criatura que o movesse a isso. É a própria palavra de Deus, como a gente viu, que diz que Deus decretou todos os acontecimentos, não alguns, ou a maioria, mas todos os acontecimentos de forma infalível e inalterável. E que é Deus quem opera eficazmente no homem, abrindo seus olhos, o seu entendimento e regenerando seu coração para entender e para aceitar as coisas espirituais. Como a gente já está muito próximo do tempo, eu não vou finalizar, tá? Mas na semana que vem, no domingo que vem, a gente vai ver especificamente esse finalzinho, né? Que diz que após ser vivificado e renovado pelo Espírito, o homem fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. A gente vai entender de forma mais apropriada o que isso significa e por que esse trecho da confissão ele vai completamente de encontro contra essas outras correntes de pensamento que a gente citou no começo. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Não, em cima do que foi dito, o princípio da escritura ele é concatenado, a gente vai entender o texto e o homem regenerado, naquele do qual Deus colocou a sua divina semente, ele não pode ser ativo na prática do pecado. Porque nele há uma divina semente. Sim. Vai haver uma ação do Espírito Santo do eleito para que ele seja mortificado, os seus olhos sejam abertos para o pecado, para que constantemente ele confesse o seu pecado e viva diante de Deus. É uma transformação completa. Completa. E você vê o final ali, ele fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida como pecado. Então, você vai vendo o ensino assim, sendo destrinchado de forma que você vai entendendo o que é. É interessante os termos e os exemplos que a palavra de Deus usa, né? Qual que é a comparação da regeneração que a palavra de Deus usa? É o novo nascimento. Vou perguntar aí para as mães, né? Quem é que trabalha no nascimento de uma criança? É a criança? É a criança que se nasce? Quem é que passa pelo trabalho, pela dor do parto? Né? Quem é que efetivamente dá a luz? A criança sozinha, ela faz isso? É a própria mãe. E da mesma forma, o homem morto nos seus pecados e nos seus delitos, ele não consegue sozinho. Ele não tem qualquer capacidade para ser gerado, né, espiritualmente.
Ou seja, é um trabalho feito única e exclusivamente por Deus, né? E a gente vai ver como é que isso acontece, e aí mais especificamente combatendo a heresia do arminianismo, que entende que após essa graça, como eles chamam, né, essa graça preveniente, o homem fica habilitado, né, não, peraí, olha só, tem esse negócio aí, vou querer ou não vou? Deixa eu pensar aqui, deixa eu refletir. Não é assim que acontece. E a gente vai, no domingo que vem, a gente vai ver especificamente esse trecho final da confissão e entender por que isso é uma heresia. Tá? Vamos orar para finalizar? Deus amado, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia, te agradecemos, ó Pai, pela tua lei, ó Pai, que foi gravada no nosso coração, ó Pai, e é por isso que nós estamos aqui, ó Pai, respondendo ao teu chamado, ó Pai, e sabemos também, Senhor, que o Senhor nos dá graça e nos dá prazer, ó Pai, em cumprir a tua lei, Senhor. Por isso que nós deixamos os nossos afazeres, ó Pai, deixamos as nossas atividades comuns, deixamos o nosso entretenimento, o nosso lazer, ó Pai, para estarmos aqui na tua casa, Senhor, para aprender a respeito da tua palavra, para sermos instruídos, ó Pai, pelo teu Santo Espírito, Pai, e te pedimos que essa palavra, Pai, que foi implantada em nós ao longo do dia de hoje, não volte para ti vazia, Pai. E te pedimos que o resultado disso, ó Pai, não seja de juízo para nós, Pai, mas que seja um aumento, ó Pai, da nossa fé, da nossa santidade, do nosso conhecimento, Pai, a respeito das verdades da Escritura, ó Pai, que através disso o Senhor nos fortifique, nos edifique, principalmente, ó Pai, glorifique e honre o teu nome através de nós, ó Pai. Nos dá descanso agora, nos leva para os nossos lares, ó Pai, nos prepara para mais uma vez ouvirmos a tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.